A história dos ministérios foi legal. Porque eu que estava compilando, desenhando um modelo, tudo, e a gente queria reduzir os ministérios. Então, é isso que eu ia falar. A ideia, o que foi vendido é que, pô, vamos reduzir, né? Muita coisa. Reduzir o Estado, privatizar, liquidar, passar vender a TV Lula, tudo. Que não venderam, né? Cara, o que eu posso falar para você? A TV Escola eu fiz. Ele privatizou. Acabou, não privatizei. Eu simplesmente chegou um contrato para eu fazer de 500 milhões com a TV Escola. 550 milhões de reais. Eu falei, não vou assinar, acabou, o seu contrato acabou. Ah, mas você não... Aí vem uma maremoto de gente me atacando. Porque 550 milhões é muito dinheiro. É muita grana, e muita gente vai ficar... A gente não ganha isso aqui no mês, né, Lenin? Não é em um ano, não é um mês. 550 milhões é durante 4 anos. Ah, né? Tá. 4 anos também a gente não ganha. Em 4 anos seria 550 milhões. A TV Cultura aqui, no estado de São Paulo, na próxima gestão, o próximo governador provavelmente vai gastar alguma coisa em torno de R$1 bilhão. Isso já está certo? Não, fazendo uma estimativa, uma projeção do que está vindo, né? Porque hoje deve ser alguma coisa... O Dória deve ter gasto alguma coisa só com a cultura, alguma coisa com 750 pau. É. Então, assim, eu acredito que você não precisa ter esse tipo de gasto quando a gente está... Público, né? Quando a gente está... Ministério no momento de crise. Mas o desenho lá atrás era esse. Qual que era Vamos reduzir o ministério. Então fui lá, desenhei, montei como é que é a secretaria, para onde vai. Fui lá apresentar para o pessoal, para ver se eles gostaram. E o meu número era 16. 16 ministérios. Ah, tá. Ele aí chegou... reduzir. Tava com quantos? No ápice da Dilma eram 42, 43. Daí o Temer foi para 30. Quanto chegou a ter? 42, alguma coisa assim. Veja, eu fui um executivo alto de grandes projetos. Eu tocava times grandes. Eu era um chefe de executivos que tocavam times. Não é que eu era chefe das pessoas, eu era chefe dos chefes. Entendi. Que tocavam time. Eu não consigo, e eu era bem avaliado como gestor dentro da instituição, avaliação 360 graus, eu não sei quem me avaliava. Eu não consigo ter mais do que 10 subordinados. O meu subordinado direto, que tal, você está com esse projeto, tá, beleza? Sei. Eu tenho que ter pelo menos uma reunião semanal com ele. Claro. E eu tenho que fazer todas 40. As outras coisas. Eu não consigo ver como você possa ter mais do que 20 ministérios. Né? Você não vai tocar 20 ministérios, não vai. Como. Eu acho que o número de ministérios, o máximo que daria para ter, era isso, 16. Daí eu apresentei lá o desenho, tudo tal, daí eles tiraram... E é fácil você reduzir ministério? Como que... A gente conseguiu. Não, mas o processo quando tem a transição presidencial, você faz. O processo é legal. Uma canetada. Sim, é uma lei, um projeto de lei. Não, é uma canetada assim, só faz aqui e tal. Você tem que desenhar tudo, é um trabalho... trabalhoso fazer isso. Tem um trabalho jurídico, sim. Jurídico. Mas não é... Depois que chega lá, implementa com certa facilidade. Tá, entendi. Daí o que aconteceu? Daí eu apresentei, eram 16. Aí no Rio de Janeiro, eu fui até o Rio para apresentar. Aí tava lá Paulo Guedes, estava porque eu ia apresentar gradualmente o plano de governo. Eu ia lá, apresentava. Daí tiraram um mega barato. Lá, pô, você é estatista, você quer reduzir só para 16, reduz isso aí para 10. Falou, pô, mas não dá para 10. Eu vi ali, não tem como. Então põe 12, eu acho que vai ser difícil reduzir, porque não sei o que lá tal. Olha, não sendo 13, tudo bem, mas eu quero um número menor do que esse daí. Aí eu reduzi para 14. Consegui baixar mais 2. Daí eu voltei a apresentar e ficou 14. Daí, pô, foi aumentando. Quando ganhou, na transição, o Onyx virou o ministro-chefe da transição, era o presidente Bolsonaro, quem tocava a transição era o Onyx. E eu era o secretário executivo. Ele era o secretário executivo do Onyx, quer dizer, ele era o braço abaixo direito, do Onyx. Era ele. E eu era o coordenador da equipe de previdência. Entendi. Na transição. E aí já começou a aparecer a gente na mídia. Daí o que aconteceu? Lá na transição começou a aparecer lá ministério disso, ministério daquilo, turismo. Mas foi... Não, assim, eu não sou uma pessoa radical. Eu sou radical em algumas linhas que você nunca pode cruzar. Não pode cruzar certas linhas, porque daí eu não quero mais fazer negócio com você. Tipo, corrupção. Corrupção eu não quero fazer negócio, não discuto. Né? Centrão. A gente sempre fala. Bicho, bater mais do que eu bati no Centrão, não preciso bater. Só dá o Google. Só dá um Google e ver como a gente criticou, bateu. O Centrão entrou na mesma semana que eu saí. Né? A gente brigou. Agora, precisa negociar a Previdência. Pô, a Previdência, o Rodrigo Maia falou, só põe em votação se eu puder indicar o cara do FNDE para você.
Porque o Onix estava negociando. Quem passou a Previdência no processo de negociar, amarrar tal, sem ceder ministério tal, essas coisas, foi o Onix. Depois que o Ramos substituiu o Onix e teve essa mudança, o general Ramos. E depois agora o Ciro Nogueira, né? Então foi um processo. Nessa fase... Na transição, você está falando? Não. Na transição eu te conto, mas só para falar. Na Previdência, como a gente sabia da importância que o Brasil ia estourar, ia ter corrido, o câmbio ia estar a 15 agora, se não fosse a Previdência. A gente chegou lá, eu estava envolvido em Onix, a gente é amigo, eu gosto muito do Onix. E ele estava negociando, ele falou, Abrão, o cara pediu o FNDE, falou que sem o FNDE não põe para votar. Eu topo, mas não pode fazer nada errado. Eu mantenho o controle, se ele fizer alguma coisa errada, ele vai saber da demissão pelo Diário Oficial. Tá. E aí o que aconteceu? Não, imagina, é pelo país, patriota, não, eu quero só ajudar com um ótimo nome. E aí o que aconteceu? A gente... achou certas incongruências. O presidente da FNDE foi indicado, ele tomou posse, o Rodrigo Maia pôs a Previdência para votar, ela foi aprovada, sem aquelas duas coisas que a gente ficou chateado. Que era importante pra caramba. Seriam grandes avanços. O fundamental foi preservado, que é manter o equilíbrio fiscal mínimo. Se não quebrava. Hoje o câmbio estaria a 20. O dólar, né? O dólar, né? A taxa do dólar real. Mas o que aconteceu ali? Esse cara não chegou a fazer algo... Houve incongruência. Ele fez coisa errada bastante, que deu para mandar ele embora pelo Diário Oficial. E o Rodrigo Maia não acreditou, porque a gente fez... Aliás, eu estava fora, porque eu mandei ele embora. Foi Arthur. Mas ele tinha sido avisado sobre isso. Sim, lógico. E estava bem documentado. Tanto é que ele nunca contestou. Estava bem documentado as coisas erradas. Que esse cara, que depois foi preso, junto com o primo dele. Ele, o Rodrigo Dias e o Rodrigo Baldi. Que o Rodrigo Baldi é secretário do Dória. Secretário aqui. Caramba. Então, assim, a gente acabou passando a Previdência, só que eles eu tenho 3 filhos, eu sou professor, eu tenho direito a sair uma semana de férias com a minha família. Aí, em julho, eu tinha saído com as crianças, tinha levado eles para Santarém. E me cercaram em Santarém, aqueles manifestantes safados. Helen Joplin foi lá, é uma mongueira. E me atacou, isso está no YouTube. Minhas crianças, segurei a minha caçula no colo. Coisa pesada. A filha dele tinha 8 anos. E aí o que aconteceu? Nas férias de final de ano, eu falei, não, eu vou sair de férias, quero tal. E a gente foi para o exterior. Eu estava num navio. Eu peguei um cruzeiro, fui de cruzeiro passear no Caribe. Internet. E fiquei sem internet. Só que eu e a Tu somos quase a mesma entidade, a mesma pessoa, e todo mundo sabe disso. Se você beliscar ele dói em mim. O meu secretário executivo, o meu segundo oficial, ficou com medo de mandar o cara embora. Ele falou, o Rodrigo Maia vai me destruir. E aí o Arthur falou, bicho, ou você prepara tudo, eu assino. Ele ficou... eu garanto a bronca. Eu fui no Palácio do Planalto e resolvi. E aí eu era assessor do Bolsonaro e ele era ministro da Educação. Que depois da transição, a gente chegou lá em Brasília, né? É isso que eu queria entender, porque como foi essa passagem... Foi até... Só vamos terminar de contar a história, porque tem um final bacana. Daí o Arthur mandou o cara embora e os caras não acreditaram, que teve coragem de mandar o cara embora. Eu fui no Diário Oficial, não avisei o cara? Foi no Diário Oficial. Ficou, nunca tinham... Como? E ele já estava pronto para, utilizando o FNDE, ter um bom relacionamento com muita gente, muitos parlamentares, para garantir que ele pudesse ser reeleito ou indicar o próximo presidente da Câmara. Então ele estava pronto para morder o bolo. O bolo estava pronto, a gente puxou, ele bateu em seco. O dente. Por isso que naquele começo de ano, depois quando eu saí do país, ele urrava, ele fala do meu nome assim, ele tem espasmos, o Rodrigo Maia, quando fala do meu nome. Pode ver, tá tudo documentado no YouTube. Sim. O Centrão odeia Weintraub, odeia.